Sejam bem-vindos. Mais um vídeo no nosso canal TV Católica Oficial. O santo do dia, dia 25 de outubro. Santo Antônio de Santana Galvão. O Frei Galvão, religioso. Origens. Frei Galvão nasceu no dia 10 de maio de 1739, na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, atual cidade de Guaratinguetá, na vila do Paraíba. A vila estava na região chamada Capitania de São Paulo. Hoje é o estado de São Paulo. Frei Galvão era o quarto dos 10 filhos e uma família muito religiosa, rica e nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, português, era o capitão-mor, prefeito da vila, comerciante que pertencia à Ordem Terceira Franciscana. A mãe de Antônio Galvão era Isabel Leite de Barros. Adolescência. Frei Galvão, aos 13 anos de idade, foi enviado pelos pais ao seminário jesuíta católico, Colégio de Belém, em Cachoeira, na Bahia, para estudar ciência humana. Ele estudou no seminário de 1752 a 1756. Ordem progrediu nos estudos, especialmente na construção civil e na prática cristã. Frei Galvão, o padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores. Mãe espiritual Santana, em 1755, recebeu a notícia da morte prematura da sua mãe. Esse fato fez com que ele assumisse Santana, de quem era devoto, como mãe espiritual, tanto que seu futuro nome de religioso será Frei Antônio de Santana Galvão. Franciscano. Tornou-se franciscano no convento de Macacu, em Itabuia, Rio de Janeiro. Em 11 de julho de 1762, foi ordenado sacerdote
e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Lá ele continuou a estudar de filosofia e teologia. Esplendor do convento. Em 1768, foi nomeado confessor e pregador e porteiro do convento. Era um cargo importante na época. O Frei Galvão se destacou nestes dedicou nesse cargo se dedicou no cargo de tal forma que a Câmara Municipal lhe deu o título de o Novo Esplendor do Convento. Em 1770, foi convidado para ser membro da Academia Paulista de Letras. Uau! Isso porque ele compunha poéticas em latim, ontes, ritmos e epigrama. O período de Jesus. Entre 1769 e 1770, Frei Galvão recebeu a missão de ser confessor no recolhimento de Santa Teresa, um tipo de convento que abrigava devotos de Santa Teresa de Ávila. Em São Paulo, lá ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira penitente que dizia receber um pedido de Jesus, a fundação de um novo recolhimento. Num tempo em que a construção de um novo convento de ordem religiosa até a igreja estava proibido em todo o império pelo Marquês de Pombal. Frei Galvão assumiu as consequências e fundou o novo recolhimento chamado Recolhimento Nossa Senhora da Luz. A fundação do recolhimento de Nossa Senhora da Luz a resistência da fundação. A fundação foi inaugurada em 2 de fevereiro de 1779. A identidade espiritual da nova fundação, baseada na Ordem da Imaculada Conceição. Ele escreveu os status e as regras e deu todo o amparo necessário para o governador novo havia chegado a São Paulo e quis fechar
o acolhimento, Frei Galvão obedeceu, mas as irmãs se recusaram a sair de lá. O governador então começou a agir com violência, enviando tropas e ameaçando destruir tudo, mas o povo se revoltou e o governador teve que ceder. Assim, Frei Galvão voltou a liderar a construção e o combimento. O povo queria o Mosteiro da Luz. Construção demorou 28 anos. Deu origem ao bairro da Luz, em São Paulo. Mosteiro dos Novícios. Mestre dos Novícios. Ao defender um homem, o frei acabou sendo preso, mas o povo e as irmãs e o bispo de São Paulo, Dom Manuel da Ressurreição, recorreram ao superior provincial e escrevendo-lhe que nenhum dos habitantes desta cidade será capaz de suportar a ausência deste religioso por um único momento. Depois, em 1781, Frei Galvão, nomeado mestre do novício em Macaco, e em 1798 assumiu o cargo de guardião do convento de São Francisco. Em 1811, Frei Galvão fundou o convento de Santa Clara, em Sorocaba. Grande orientador e caridoso Frei Galvão. 11 meses depois, voltou para convento de São Francisco, em São Paulo. Ali atendia o povo, orientava, aconselhava, rezava pelas pessoas e assim ensinava as irmãs. Era um homem de muita e intensa oração. Por isso, alguns fenômenos místicos em sua vida foram presenciados por testemunhas. Fenômenos com o dom da cura, dom de ciência, biolocação e elevação foram famosos durante sua vida, sempre em vista do bem de doentes, moribundos e necessitados. As pílulas
A carta ocasião, Frei Galvão foi quaractetar para pedir o recurso para a construção do Mosteiro da Luz. Terminando a sua missão, tinha que regressar por causa de compromisso no convento. Nisso, alguns homens vieram pedir que ele fosse até uma fazenda distante e fazer por um amigo dele que estava pertencendo com uma pedra no rim. Há dias, o homem estava quase morrendo, impossibilidade de ir até lá. Frei Galvão teve uma inspiração, escreveu num pedacinho de papel uma frase de Nossa Senhora. Depois do parto, a Virgem permanecer depois do parto, a Virgem permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Frei Galvão embrulhou o papelzinho em forma de pílula e deu aos amigos do doente, dizendo que ele tomasse aquilo que o clima de oração, rezando o texto de Nossa Senhora. A pílula do Frei Galvão, inúmeras graças alcançadas. Mais tarde, espalhou-se a notícia da cura daquele doente. Tempos depois, o frei foi procurado por um homem aflito. Sua esposa estava em trabalho de parto. Ela quase um dia corria risco. De parto. Há quase um dia corria risco de morte. O religioso fez 3 pílulas e deu ao homem com as mesmas recomendações. O homem levou as pílulas para a esposa, que as tomou e conseguiu dar à luz a um filho com saúde. Daí em diante, a fama das pílulas do Frei Galvão se espalhou. O povo começou a procurá-las.
de tal maneira que teve que pedir aos irmãos do recolhimento que produzissem as pílulas. Depois ele as abençoava e as irmãs distribuíram para o povo. Desde esse tempo, há inúmeros relatos a graças alcançadas através das pílulas de Frei Galvão. Páscoa. Frei Galvão faleceu no Mosteiro da Luz em 23 de dezembro de 1822. Poucos meses depois da independência do Brasil, faleceu na graça de Deus, com fama de santidade. Uma multidão de luta veio se despedir dos santos que encontrou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. Até hoje, o seu túmulo é destino de peregrinação de fiéis que vêm pedir e agradecer as graças recebidas pela sua intercessão. Via de santificação. Em 1998, Frei Galvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II, recebendo os títulos de Homem da Paz e da Caridade e de patrono da construção civil no Brasil. De seu processo de beatificação de seu processo de beatificação constam 27.800 graças documentadas, além de outras considerados milagres. Em 2007, foi canonizado por Bento XVI, tornando-se o primeiro santo brasileiro. Minha oração, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Poderoso Santo Brasileiro, que, através da tua intensa devoção mariana, alcançastes milhares de prodígios, sede o nosso protetor, nosso padroeiro, nosso Pai espiritual. Dai a nós o mesmo amor a Maria, para que sejamos santos como tu. Amém. Frei Galvão, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado
Que Deus abençoe a todos. Se inscreva no nosso canal. Reze por mim. E compartilhe.